Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Quando Diego Armando Maradona pegou a bola e saiu enfileirando ingleses na Copa de 1986, realizada no México, e fez aquele gol de antologia, o segundo dele no jogo. O primeiro foi aquele com a mão, não havia VAR, o árbitro e o Bandeira acreditaram que havia sido de cabeça. Mas o segundo foi um gol memorável por vários aspectos. Primeiro pelo gol em si, né? Receber a bola no meio campo, sair driblando os ingleses até a saída de Peter Shilton, também batido. Mas, naquele momento, grande parte da população argentina ficou extasiada. Era como se um peso imenso fosse arrancado da alma e do coração e da mente, da memória recente dos argentinos. Aquele gol representou para a Argentina uma espécie de vitória militar, 4 anos depois da derrota, inevitável de resto, no embate com os britânicos pelas Malvinas. E o que me chama a atenção é que Maradona, não é que ele fez o gol e então a história entrou em campo. Isso já aconteceu muitas vezes no esporte. Mas Maradona já entrou em campo levando a história consigo. Ele sabia exatamente o que era aquele jogo. E por isso também ele foi Maradona. Por isso ele foi o único jogador relevante que eu vi na minha vida já longa. O único que enfrentou, não ocasionalmente, uma frasezinha solta aqui ou acolá, enfrentou a FIFA, enfrentou, em alguns momentos, o governo dos Estados Unidos, enfrentou a elite financeira argentina, inclusive Maurício Macri, que foi presidente do time de coração de Maradona, o Boca. Mas ali, Maradona entrou em campo com a história cravada, com a história nas mãos, com a história gravada em sua mente. E ele sabia que era um jogo completamente à parte. Independentemente de ser fase eliminatória de Copa do Mundo, mata-mata ou mata. Independentemente de a vitória ser a única maneira de permanecer na Copa. E a Argentina foi campeã, mas o título acabou sendo um bônus. A grande vitória nacional dos argentinos foi o jogo contra a Inglaterra. Só 4 anos separavam a guerra pelas Malvinas daquele jogo contra a Inglaterra. Fato é que por muito tempo o assunto ficou congelado, vez ou outra havia uma declaração da chancelaria argentina em seus diversos governos, inclusive no governo Menem. Vez ou outra o Reino Unido respondia: não há o que discutir, não há o que debater, as Malvinas são britânicas, ou, como eles dizem lá, as Ilhas Falklands são britânicas. E
É, inclusive, não um desprezo apenas à reivindicação histórica e justa, indiscutivelmente justa dos argentinos, mas também um desprezo por uma resolução da Organização das Nações Unidas. A ONU diz que é um assunto pendente. A ONU diz que não há uma definição e um reconhecimento a toda prova de que as ilhas são britânicas, pertencem ao Reino Unido como herança do Império Britânico. A ONU não diz isso. Então, o Reino Unido não tem desprezado apenas a Argentina, mas também a ONU, que, convenhamos, não é novidade. O assunto voltou a ser discutido vivamente nas últimas semanas. Primeiro, com uma atitude tão desprovida de senso histórico e de direito do governo argentino, que provocou inclusive um racha com a vice-presidente, Vitória Villarroel, criticando duramente a Diana Mondino, que é a chanceler do Javier Milei. Porque a Diana Mondino e o chanceler britânico, David Lammy, que é mais uma demonstração de que Starmer não vai mudar nada, de que o trabalhismo, mesmo nas suas limitações fabianas, social-democratas, mesmo em suas limitações reformistas, o trabalhismo britânico acabou. Há o nome, a marca de fantasia, mas é um partido que na essência não difere do Partido Conservador, não difere do movimento liberal democrata e não difere do Reino Unido a condição de um Estado vassalo dos Estados Unidos, um cumpridor de ordens e até um apoiador empolgado, muito empolgado, e não só com o Boris Johnson, o mais empolgado dos primeiros ministros recentes, mas um governo empolgado em dar armas a movimentos militares fascistas e até descaradamente nazistas. Mas a vassalagem, a atitude medíocre, covarde, tudo isso desaparece quando é para lidar ali com o país sul-americano. Aí eles retomam os ares imperiais do imenso Império Britânico, onde o sol nunca se punha. Todos nós já ouvimos isso, já lemos isso. Aí eles retomam os ares vitorianos, os tempos da Rainha Vitória, e dizem: é inegociável. É inegociável. As Falklands são nossas. Mas a Diana Mondino e o David Lammy conversaram lá em Nova York durante a Assembleia Geral e acertaram o retorno dos voos para as Malvinas. O governo de Alberto Fernandes
retirou a autorização devido à recusa britânica de operar voos diretos para o arquipélago desde a Argentina. Ou seja, a Grã-Bretanha diz o seguinte: não pode um avião sair de Buenos Aires e partir indo diretamente, aterrissando em qualquer ponto das Malvinas. Não pode. E aí os voos foram suspensos por Alberto Fernandes, que não aceitou essa humilhação. Até porque aceitar significa dizer, não, as condições atuais são as justas. E nenhum governo argentino tem o direito de dizer que as atuais condições são as justas. Porque simplesmente parte do território argentino está sob ocupação britânica. Essa é a realidade. Então dizer, não, vamos fazer aqui um acerto para a tramitação burocrática, para que os voos ocorram. Então que tal, por exemplo, um argentino sai de Buenos Aires, lá em Ezeiza, vai até Guarulhos, e em São Paulo ele pega um avião para as Malvinas. Aí os britânicos dizem, aí pode. Mas direto da Argentina para as Malvinas, não pode. E aí, a Mondino aceitou, formalizaram o acordo e trataram publicamente o assunto como sendo uma vitória do governo Milei. A Villarroel, Vitória Villarroel, a vice-presidente, que na verdade tem posições cretinas a respeito de vários assuntos, é uma defensora da ditadura militar, tem uma relação claramente emotiva com a figura de Jorge Rafael Videla, o sanguinário, assassino, ditador argentino. Então, Villarroel não é um parâmetro, mas até por sua ligação, como advogada inclusive, por sua ligação com os militares, ela criticou duramente esse acordo e corretamente afirmou que esse acordo é, ao fim, a aceitação da situação atual. Ou seja, de que parte do território argentino pode continuar sob ocupação britânica. Ela está correta. Em abril, Javier Milei disse que as Malvinas voltarão para a Argentina. Na época, houve uma reação mal educada do Reino Unido. Mas é bom lembrar que Milei, quando foi eleito, ali, muito próximo ao dia de sua posse, em dezembro, ele rasgou elogios, e já havia feito isso em entrevistas, rasgou elogios a Margaret Thatcher. O Milei é fanzoca da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan. Os militares argentinos, inclusive o clube de veteranos das Malvinas, sobreviventes das Malvinas, os militares da reserva, porque
porque os da ativa não podem se manifestar, os militares da reserva protestaram e disseram que desde aquele dia Milei era persona non grata no círculo dos veteranos de guerra. Porque ele demonstrava não apenas identificação política, ideológica, no campo econômico, nos conceitos ideológicos portados por Thatcher, mas ele demonstrou uma afeição pessoal, não é? Ele demonstrou uma admiração. E Thatcher, que é admirada e detestada em todos os países do mundo, mas na Argentina especificamente, há uma aversão não só ao Reino Unido, não só ao governo britânico, mas especificamente a Margaret Thatcher, pelo que aconteceu na guerra. Não havia dúvida que a vitória militar britânica era uma questão de tempo. E não há dúvida de que a ditadura só tentou aquela ocupação das Malvinas, a ditadura argentina, como um ato desesperado para permanecer no poder. O regime estava moribundo, a economia desgraçada. O apoio que houve lá quando ocorreu o golpe ia desaparecendo rapidamente. O apoio social que sempre há, né? Sempre há. Sempre há. Há inclusive os que financiam golpes, né? Mas ali era o fim. E eles tiveram a ideia. Malvinas. Se retomarmos as Malvinas, não sairemos daqui tão cedo, porque seremos considerados heróis nacionais. Então não há dúvida que para a ditadura argentina foi algo calculado. Não foi de fato um movimento de altivez histórica, de luta pela justiça. Não, foi para permanecer no poder. Mas aqueles jovens soldados não tinham nada com isso. Eles foram, inclusive, motivados por essa reivindicação justa, histórica da Argentina. Uma reivindicação que é feita desde janeiro de 1833. Janeiro de 1833, a data em que os britânicos ilegalmente se apoderaram das Ilhas Malvinas. Mas eles foram, não havia nem roupa térmica. Os britânicos vieram com roupa térmica, com todas as informações dos satélites dos Estados Unidos, fornecidas gentilmente por Reagan. Ah, mas um país da OTAN defende outro país da OTAN. Ocorre que foi o país da OTAN que atacou um país das Américas, havendo um acordo entre os países americanos de defesa mútua, de proteção mútua. E os Estados Unidos são signatários do acordo e cuspiram no acordo. E Reagan, de resto, amicíssimo de Thatcher, claramente assumiu a defesa dos interesses britânicos e o apoio à ação da Marinha Britânica. Até o Pinochet ficou do lado de Thatcher. Antes houve a questão de Beagle. A guerra Argentina e Chile foi evitada por uma intervenção do João Paulo II.
Mas, quando veio a Guerra das Malvinas, Pinochet apoiou a ação britânica. Também cuspiu no acordo. Bom, Pinochet cuspiu na história, né? E um cuspe repleto de sangue. Alheio, obviamente. Mas eram duas ditaduras sanguinárias, com interesses opostos naquele momento, embora parceiríssimas nas operações de combate à oposição armada, aos guerrilheiros. Fato é que as Malvinas são da Argentina. Eram espanholas. E a independência da Argentina, com concordância da Espanha, a independência da Argentina significou também a posse das Malvinas pela Argentina, pela nova república que surgiu. E em 1933, os britânicos tomam as Malvinas. Como tomaram Essequibo da Venezuela. É que a Guiana não é a responsável por isso. Esse é o ponto delicado do problema de Essequibo. A Guiana não tomou nada de ninguém. A Guiana teve a sua independência reconhecida plenamente em 1966. Mas ali mesmo a questão de Essequibo tornou-se outra pendência, segundo a própria ONU. A ONU não disse Essequibo é da Guiana, porque todo mundo sabe que Essequibo é da Venezuela, porque antes era da Espanha. E todo mundo sabe que o Império Russo, os Estados Unidos que representaram a Venezuela na ocasião, e o Império Britânico se acertaram e disseram, né, dane-se essa reivindicação de um país sul-americano. Essequibo é britânica. Não é. Pelo menos hoje está com a Guiana. A Venezuela reivindica uma questão de muita tensão. Pode até provocar uma guerra. Pode também, como alerta ao Brasil, provocar a instalação de uma base dos Estados Unidos permanente na Amazônia. Os Estados Unidos sonham com essa possibilidade. E as Malvinas? Não há discussão. Nunca houve qualquer discussão séria a respeito das Malvinas. Claro, óbvio, que também os moradores das Malvinas não são os responsáveis. Quando o Império Britânico quis garantir a posse, fazendo o quê? Não basta ter base militar, é preciso povoar. Fez isso também em Essequibo, hein? Vamos povoar. Só que os ingleses e os galeses tinham muita dificuldade para viver nas geladas ilhas. E aí, escoceses das montanhas foram aqueles que se adaptaram, que aguentaram o frio. Há muito petróleo na região. Todo mundo sabe disso. Muito. Então, quando é feita alguma consulta popular, é claro, você pergunta para o cara, você quer ser cidadão da Argentina? O país está derretendo economicamente. Ainda mais agora com um governante que está destruindo o setor público, que quer destruir a Previdência, inclusive, a Previdência pública, para que haja só a privada, a particular. Ou você quer continuar cidadão britânico, com a Previdência britânica, com o Serviço Britânico de Saúde, que é fornecido aos habitantes da ilha, das ilhas. É claro que eles dizem, eles são de origem britânica, são majoritariamente de origem escocesa. Eles dizem, sim, queremos continuar britânicos. Eles não têm nada com isso. A discussão não é essa.
As ilhas foram roubadas. E aí vem o governo Milei e assina um acordo para que os voos sejam retomados, mas não podem sair da Argentina. E a Vila Roel, que, repito, é uma reacionária, uma apoiadora tardia de uma ditadura sanguinária, mas ela tem razão nessa questão quando diz o óbvio. Ora, isso é a admissão de que está tudo bem, de que podemos tocar o barco e de que precisamos de passaporte para entrar em território argentino. Ela usou essa imagem. Argentinos usando passaporte para entrar em território argentino. Caso contrário, os britânicos não aceitam. O Milei não tem nem vontade, nem capacidade militar à sua disposição para tentar resolver militarmente o assunto. Mas ele não pode simplesmente ficar dizendo recuperaremos as Malvinas, mas agindo em direção oposta, facilitando a cristalização do domínio britânico. E é bom lembrar que isso expressa a relação histórica dos impérios, outrora o britânico, em algum momento o alemão, o russo, e hoje o grande império dos Estados Unidos, com os países vistos como periféricos, à margem. É assim para Londres, até por atavismo, mas para os Estados Unidos como realidade do cotidiano. É nosso. Podemos depor governos, podemos estabelecer ditaduras, podemos matar líderes. É nosso. E as Malvinas representam também uma boa oportunidade para que a Argentina, cabe a ela, obviamente, capitanear um movimento assim, mas para que a América, não só do Sul, não só central, mas latina, ou seja, incluindo o México, repudie essa situação. É preciso repudiar o bloqueio a Cuba e também a posse injusta, desonesta das Malvinas pelos britânicos, porque eles roubaram as ilhas, meu caro Ronald